Oiê, preciosas e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Espero que desde a mensagem da semana para cá, a semana de vocês esteja ótima e continue assim. E cada vez fique melhor. Eu vibro isso para vocês, viu? Aliás, o poder para que cada dia seja melhor do que o outro está não apenas nas mãos de vocês, está dentro de vocês, né? Este é o tema do vídeo. Já me adianto a pedir desculpa pelos sons externos, tá? Eu estava me preparando para minha faxina, mas me veio a inspiração para fazer esse vídeo. É normalmente durante o dia que eu recebo inspiração. E eu sempre deixo para gravar à noite. Isso não tá legal. Já basta eu trabalhar num ambiente que exige luz artificial, né? Isso afeta a produção de melatonina. E não é que a Shimada tenha insônia, mas o sono da Shimada desregulou. Uma das funções, a principal função, né? A real função da glândula pineal é captar através dos olhos a informação da luz ambiente. Através dessa informação, ela vai produzir a melatonina, que é essencial para uma boa noite de sono. Então, por exemplo, se você dorme com abajur ligado, luz ligada, TV ligada, isso vai influenciar nas informações quanto à luz ambiente que a glândula pineal recebe, né? E se você passa o dia, que nem eu, num ambiente que exige luz artificial, essas informações vão chegar de um modo bem confuso. Isso atrapalha o sono. Então, o horário de Shimada, dormir e acordar, tá meio doido. Nesse momento tá tudo bem, porque Shimada precisa realmente descansar. Esse rostinho que aparece aqui no vídeo não é exatamente o rosto que eu vejo no espelho, não, viu? Sei lá que mágica que é essa que o celular faz, né? Que melhora a aparência das pessoas. Mas eu tô um pouco abatida, viu? Um pouco não, muito. De repente eu já nem sei mais se é o modo como eu tô enxergando ou se é aquilo mesmo que eu tô vendo no espelho. Mas meu rosto tá abatido. Tudo que eu falo aqui é uma tentativa de vocês aprenderem determinadas lições sem ter que necessariamente passar por elas com a intensidade que, por exemplo, o Shimada passou. Há aprendizados que, óbvio, acontecem através da experimentação, através das vivências, que são tão intensos que, quando está próximo do fim, toda a carga, toda a intensidade se reflete no corpo.
principalmente quando é um período longo e não apenas intenso. E hoje o estado do meu corpo reflete os últimos anos que foram muito intensos. Foi de uma carga muito pesada. Então, assim, né? Aqui no vídeo meu rosto tá legal, mas não tá não. Tô abatida. Preciso de férias, preciso viajar um pouquinho e preciso me mudar daqui. Aqui eu não estou realmente em isolamento, né? Eu capto energias que não estão me ajudando pro trabalho que eu tenho que fazer, né? Enfim. Tudo isso, né, corresponde a informações que a mente recebe do mundo externo para o interno, o que o mundo interno flui para o externo e tudo tem a ver com energia, vibração e frequência. Houve uma frase que eu disse, uma frase não, uma explicação que eu dei no último vídeo, que a inspiração diz para mim, não, você não vai passar isso para eles desse jeito tão superficial, você vai explicar direitinho do jeito que você deveria ter feito. Então tá, tô eu aqui. Falou, eu obedeço. No outro vídeo eu disse que quando nós vamos fazer as nossas preces, nós precisamos verbalizar. Por quê? Isso sou eu falando no outro vídeo, né? Nós precisamos verbalizar por quê? Porque ao verbalizar o nosso desejo mais intenso, nós estamos vibrando essa vibração. Por manifestar um desejo intenso, alcança um nível de frequência onde está papai, seja lá onde papai estiver. Esse foi o modo mais simples, prático que eu utilizei para explicar algo que não se limita bem a isso, não. É muito mais complexo. E é isso que eu tenho que explicar para vocês, tá? Afinal de contas, nós não temos como nos esquecer, embora nos esqueçamos sempre, que papai é onipresente. O que quer dizer? Ele está em todo lugar, em tudo, né? O que quer dizer também que ele está dentro e fora, não apenas ao redor, não apenas no seu território de origem. Consequentemente, ele sabe de tudo, né? Antes que nós abrimos a boca para fazer uma prece, ele já sabe, inclusive, a nossa intenção. Ele sabe tudo. Então, por que nós precisamos verbalizar? Vou explicar. Como eu disse, papai, ele é um Lorde. Por isso nós nos referimos a ele como Senhor. É como um rei sábio. É a educação em pessoa, embora ele não seja exatamente uma pessoa, viu, gente? A própria Bíblia diz que ele não é como um homem. Nem comportamento, nem aparência. Ah, mas nós somos imagem e semelhança dele. É, mas não é a imagem física. Não é semelhança física. Não. É
é a essência, que é a imagem e semelhança dele. Você enxerga a essência? Como você vai enxergar a essência? Através do comportamento, né? Através do que você manifesta de dentro para fora. A essência é observável assim. É a essência que é a imagem e semelhança dele. Desculpa. Eu tô desde o último vídeo sem falar. Estimada. Estimada não verbaliza. E como que você faz suas preces, estimadas? Puramente através de vibração mesmo. Sem verbalizar, porque estimada já aprendeu esse estágio, né? Mas a verbalização, ela é necessária. No sentido de, como papai é muito educado, né? Não é à toa que existe o conceito do livre-arbítrio. Na verdade, o livre-arbítrio ele não existe a partir do momento que ele realmente não é aplicável, né? Como assim? Eu faço o que eu quero. Mas não. Você não faz o que você quer. É por isso que ou se sofre de depressão ou se sofre de ansiedade e ambos têm um peso muito grande de frustração. Nós não fazemos o que nós queremos. Ou seremos movidos pelo inconsciente, com tudo que está reprimido principalmente, ou seremos movidos puramente por instinto, que é a dominância do animal, ou seremos movidos por influências externas. A nossa vontade, na maioria das vezes, para não dizer sempre, não é prioridade. Não é à toa que a gente precisa de autoconhecimento. Como é que a gente pode realmente saber o que quer se a gente não se conhece? Incrivelmente, nós sabemos o que todo mundo quer, o que todo mundo prefere, o que todo mundo gosta, a ponto de sabermos escolher o presente ideal para dar para aquela pessoa que queremos tão bem agora no Natal, não é? Mas quando você tem que dar um presente para você, você sabe de imediato o que você merece ganhar, o que você precisa ganhar, o que você gosta? Ainda tem essa. Nós somos movidos pelo que queremos e não pelo que precisamos. Isso na nossa parte mais superficial, né? Instintiva. Esse querer que eu menciono está relacionado ao id, ao ego, às satisfações imediatas que o id precisa, o ego. A parte instintiva. A parte instintiva, ela está muito no aqui e agora. Ela quer de tudo um pouco já. É o que torna muitas pessoas imediatistas. Tem que ser logo. Tem que ser já. Eu não sei esperar. Assim nasce a ansiedade, viu? A ansiedade não vem só do excesso de expectativa, mas do imediatismo, de não respeitar o tempo e o processo de tudo. E aí, quando vamos fazer a prece, papai fica esperando
que nós verbalizemos o que realmente desejamos, a real intenção com o que estamos verbalizando. E para quê? Para alcançar uma frequência? Para alcançar aonde quer que ele esteja? Não, ele está em todo lugar, em tudo, inclusive dentro de você. Ele está dentro de você através da centelha de vida, o fôlego de vida. Ele é a própria vida que pulsa dentro de você. É por isso que você é templo dele. Ele sabe o que você quer, ele sabe a tua intenção com o que você quer. Aliás, qualquer intenção ele vê. Mas quando a gente verbaliza, nós estamos dando permissão. Porque papai, assim como a verdade, não é acaso que ele é a própria verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. É ele. Então, assim como a verdade, ele é muito educado. Ele não chega chegando. Não tem essa de lei da atração, não. Que você fica ali mentalizando. Eu vou atrair para mim, eu vou atrair para mim. A atração não funciona dessa forma, não, gente. Na maioria das vezes, a atração, ela vem de um modo inconsciente. Estamos atraindo o tempo todo coisas sem ter consciência de que estamos fazendo isso. Por quê? Porque não há entendimento de como o universo funciona. A atração exige uma relação e uma consciência quanto ao universo. Não é assim, é mais a prece do animal com o universo físico, sabe? Para isso você tem que ter a consciência de que você é um conectado ao todo. Para isso você tem que compreender a linguagem do universo, por exemplo. O universo não entende nenhum termo negativo. Por exemplo, não, ruim, nada. Sabe os extremos negativos, que na verdade são os opostos? O universo entende opostos, não os extremos. Então você vai fazer uma prece e fala: eu não quero ficar doente, eu não quero que o resultado do meu exame dê ruim. O universo vai entender: eu quero ficar doente, eu quero que o meu exame dê ruim. A tua negativa, ele não compreende. Da mesma forma, a mente, ela não consegue fazer ter esse discernimento. Na maioria das vezes. Porque, embora sejamos a essência, o corpo funciona de acordo com o quê? Com o cérebro. Tudo que você manifesta, o corpo, ele vai refletir através dos comandos que o cérebro envia para o corpo. Isso vai criar substâncias químicas, isso vai criar reações comportamentais e por aí vai. É que nem quando você bate o olho numa pessoa e você se encanta por ela. Aí você sente uma sensação esquisita no estômago que as pessoas dizem:
Ai, eu senti borboletas no estômago. É possível ter borboletas no estômago? Não. Isso é uma metáfora de uma sensação como se fosse um ventinho frio ou alguma coisa assim. Quer dizer, emocional, psicológico, sentimental, sensorial, se reflete no corpo. Quando o seu estômago produz azia, né? Você sente azia, você sabe que veio do estômago. É alguma coisa no estômago. Desculpa. Sentir borboletas no estômago não significa que o estômago gera o amor. Entende? Então, o cérebro, ele não é que ele é fofoqueiro, ele é um bom líder, né? Ele envia a mensagem para o corpo todo relacionado ao que está acontecendo, sendo processado no cérebro. E vai se manifestar no corpo, é que nem o rosto da chamada batido, o cansaço da chamada. Anos seguidos de puro estresse, estados de alerta, de medo. O cérebro vai enviando as mensagens para o corpo que vão liberando substâncias e isso se reflete no corpo, inclusive na aparência da gente, né? Então, né? Eu tô me afastando dos finalmente. Nós precisamos verbalizar como se estivéssemos dando permissão, porque é assim que papai funciona. Não é livre-arbítrio. Ele não respeita o seu livre-arbítrio. Ele sabe algo que nós não sabemos. Somos co-criadores. A nossa realidade, de fato, nós criamos através do quê? De nossas escolhas, de nossas ações, de nossos sentimentos, emoções, vibrações, de acordo com a frequência que vivemos alcançando. Na hora que nós vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, para que o seu desejo mais intenso seja atendido, ele precisa movimentar a vida de muitas pessoas, o meio em que se vive. Várias engrenagens são giradas em prol da tua oração ser atendida. Eis a complexidade de uma oração. Papai não é o gênio da lâmpada. O universo não é o gênio da lâmpada. Nós perdemos a memória de quem de fato somos. Então não adianta querer usar o verbo para fazer acontecer. Não adianta dizer haja e vai haver. Só papai faz tudo acontecer através do verbo. Nós não, porque esquecemos quem somos. Há
uma dificuldade enorme de compreender que somos co-criadores. E por quê? Travas nos olhos, na percepção, na compreensão, na mente. Se nós não soubermos quem somos, não temos como utilizar todo o nosso potencial, e todo ser humano é provido de muito potencial, muitas capacidades. E aí, dependendo do que você deseja, papai não vai atender não. Por exemplo, a própria Bíblia diz que a oração contrária é pior que uma obra de feitiçaria. Se a tua oração ela tem a intenção de alterar o fluxo natural de algo ou alguém, ou o processo natural de algo ou alguém, você vai ficar pedindo, você vai fazer suas campanhas de oração, os seus jejuns, não vai acontecer nada não. E se acontecer, sabe o que vai ser? Vai ser aquilo que você vai mascarar de, ai, eu tô numa prova, eu tô sendo provado, eu tô sendo testado, eu tô sendo lapidado. Eu tô numa batalha com os inimigos que tá difícil. Não. Causa e efeito. Se você fizer uma oração contrária, desculpa. Se você fizer uma oração contrária, ela será mesmo contrária. Em vez de ser para a pessoa, vai ser para você mesmo. Você não tem autorização, ninguém tem, nem ele próprio, de alterar o fluxo natural das coisas, porque é o que já está determinado, é o que está escrito, é como tem que ser. Então não vai achando você que você pode pedir para papai qualquer coisa. Principalmente se for para alterar a vida de outra pessoa. Um bom exemplo é que dos códigos de ética da magia tradicional diz que jamais devemos usar a magia para mudar o comportamento de uma pessoa conosco, fazendo uma pessoa gostar da gente, fazer com que uma pessoa mude. Não, não pode. Proibido. Tudo é como é, as pessoas são como são, elas têm que passar pelo processo delas. Se você não for uma ferramenta da vida para influenciar de alguma forma, para acrescentar de alguma forma, para ensinar de alguma forma, fazer tua prece para que uma pessoa mude, não pode. Não pode. Às vezes eu fico observando assim uns canais de espiritualistas, oraculistas, eu não sei, sabe? A sensação que eu tenho assim é que essas pessoas, elas estão brincando com o que não deve. Estão brincando com o que não deve.
À primeira vista pode ser assim que elas acreditem, né? Do jeito que eu tô fazendo tá certinho, porque, nossa, tá tudo indo muito bem. Mas aí, o que é que está indo muito bem, né? Se a materialidade estiver indo muito bem, isso não significa que está indo certinho no caminho da espiritualidade, não. Todo trabalho, todo esforço, ele tem um resultado, uma consequência. A materialidade progredir não significa que a espiritualidade está direitinho, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A materialidade corresponde ao animal. A espiritualidade corresponde à essência. Então, você precisa verbalizar não os intentos da tua mente, não o que sua mente fica maquinando, mas o que você realmente deseja. E o que você realmente deseja, você precisa estar consciente disso. Você tem que saber exatamente o que você quer. Porque se papai sabe a intenção, se você está indeciso quanto ao que você está querendo, ele também não vai atender. Tem gente que diz para você, ele não te atendeu porque você não tem fé. Mentira. Porque se tua fé for do tamaninho de uma sementica de mostarda, você pode mover as montanhas de lugar. Não é falta de fé, não. É falta de consciência. Tudo necessita de consciência. Se você não tem certeza do que você pede na tua prece, papai não vai atender, porque ele vê as intenções. Se ele vê as intenções, ele vê que você está indeciso. Ele vê que você não está tendo certeza do que você quer. Ele vê que você está pedindo uma coisa, mas na verdade você está de olho em outra. Entende? Há pessoas que fazem campanhas de oração, jejum, por dias, semanas, meses, por uma causa. A onipotência não funciona dessa forma, não. Papai não é surdo. Papai está em todo lugar. Papai sabe tudo. Se você está semanas orando pela mesma coisa, você está repetindo as mesmas palavras. Tem alguma coisa errada com o que você está pedindo? Ele está ali, prestando atenção, esperando você acordar para a vida. Ele não vai atender aquilo que infringe o fluxo natural das coisas, aquilo que já está determinado, aquilo que você não sabe o que é. Ele é papum. Ele é de já. Ele é tão de já que está escrito: haja luz e houve luz. Assim papai funciona. Assim ele trabalha. Haja luz e houve luz. Simples assim. Eu me lembro, quando eu tive meu primeiro filho,
Eu acho interessante porque isso é algo que continua nele. Foi assim que eu descobri algo interessante sobre a oração. Ele nasceu muito grande e ele crescia muito rápido. Ele era gordinho, fofinho, né? Um bebezinho cheio de dobrinha. E na época eu usava fralda de pano e calça plástica. E haja calça plástica, né? A fralda de pano, ela tem um tamanho padrão que dá até uma idade, né? Até a época de tirar das fraldas. Mas a calça plástica não. Ela tem tamanho PMG. E muitas vezes eu pensava assim, eu só pensava, passava pela minha cabeça, com aquele sentimento que mãe tem. Eu preciso comprar outra calça plástica para o meu bebê. Junto com esse pensamento estava a calça plástica que já estava pequena, estava machucando, eu não gostava que machucava. Eu vou arrumar uma solução para isso, para não machucar mais o bebê. O meu bebê precisa estar confortável. As intenções atrás do pensamento, sabe? Quais os motivos pelos quais eu preciso comprar outra calça plástica? Para que o meu bebê fique confortável. Sabe o que acontecia? No mesmo dia, alguém aparecia falando: "Ah, eu trouxe uma lembrancinha para o seu bebê", sei lá, eu senti no coração. E era o quê? A calça plástica maior, exatamente a que ele precisava usar. Aconteceu isso com calça plástica, com roupinha, com mamadeira. É assim que funciona. Isso é a verdadeira oração. Essa é a oração de poder. O que você sente é a tua vibração mais intensa. É o que você sente que é ouvido. Porque no que você sente, as suas intenções, elas também estão se manifestando. O que você sente é o que você flui de mais puro em você. Não importa o que é que você sinta. É o mais puro, mais verdadeiro, mais sincero se manifestando em você. Quer dizer, nem sempre você precisa verbalizar com a boca, não. Estamos condicionados a fazer nossas preces falando. Se falar não está funcionando, comece a fazer suas preces sentindo. Sinta. Tem muita prece feita com choro que tudo o que a pessoa está sentindo de mais puro está se manifestando, inclusive a dor e o sofrimento. Entenda que quando você verbaliza durante a oração, é o mesmo quando nós precisamos externar o que está reprimido. Acaba que a prece é um ótimo exercício. Um exercício para cura.
Se você não consegue exteriorizar o que está reprimido, se você não consegue acessar o que está reprimido, se você não consegue captar e levar à consciência o que está reprimido, você vai exteriorizar o que não tem nada a ver. Por exemplo, é algo que é até muito semelhante ao que Freud chama de transferência. A minha mãe, ela fica me perturbando. A minha mãe, ela fica pegando no meu pé o tempo todo, isso me tira do sério. Mas toda vez que ela fala comigo, eu baixo a cabeça e falo, tá bom, mãe. Tá bom, mãe. Sim, senhora. E eu vou reprimindo o sentimento real que vai se acumulando e tá reprimido, tá sendo represado lá. Por quê? Porque a minha mãe tá pegando meu pé. Ai, que droga. Ai, que saco. Eu não aguento mais. Ai, tá ela de novo falando. A minha mãe fala um montão o tempo todo. Ai, ai, ai. E vai acumulando. Quando você exterioriza isso sem consciência, sem percepção, sabe o que você faz? Você vomita tudo em outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Como? Através do seu comportamento, do tom da sua voz, do jeito que você lida com os outros. Fica represado por tanto tempo que sai desgovernado. Tudo o que você gostaria de dizer para sua mamãe, você fala para outra pessoa que fica sem entender. Oxe, tá de TPM? Tá capa virada hoje? Se você ouvir essas duas frases, vai refletir o seu comportamento, as palavras que você usou. Você disse para alguém algo que a pessoa não tinha que ouvir, não. Ou você deu a ela um tipo de tratamento que ela não tinha que receber, que ela não merece. A mente é assim. É o de dentro para fora. Então, tá fazendo a sua oração verbal há tanto tempo, já chegou ao ponto de apelar para jejum, ritual, simpatia, muda. Sente. O sentir, a oração que você sente, né? Faz você fluir a tua verdade mais profunda. E ela também, ela vai se refletir no teu estado emocional e na tua linguagem corporal facial. Você é a manifestação da verdade nesse momento. Você precisa fazer uma prece para papai, desenvolva a linguagem telepática. Ele fala telepaticamente. Como? Chamada através do sentido. Essa questão de ler energias, captar frequências, vibrações, não é exclusividade daquela ou essa pessoa. É uma capacidade da mente de todos. A questão é que todos não desenvolvem. Isso é muito perceptível no rito da oração. Quando você sente é que você manifesta. É quando você sente que você cocria. Desculpa. O que você sente
trouxe. Deixa eu tomar um pouquinho de água, né? O que você sente se manifesta no tom da sua voz, na tua expressão corporal, na tua expressão verbal. É o que você sente. Agora, o que você sente está nascendo de onde? O que você sente nasce de onde? Através do quê? Pelo quê? Por quê? Se você, a oração contrária, se você vai pedir justiça divina, mas o teu sentimento é de vingança, e o sentimento de vingança, ele não tem nada de equilíbrio. Não é à toa que o símbolo da justiça é a balança. A justiça, ela é equilibrada, ela é sensata. Ela não julga, ela analisa. A justiça humana julga. A divina não. A justiça divina vê tudo, sabe tudo. Aí você vai pedir justiça divina quando a tua intenção é vingança, quando o teu sentimento é ódio, rancor, mágoa, a sede por vingança. A tua oração não vai ser atendida, mas você está manifestando uma vibração. Manifesta uma vibração, ela reverbera, ela volta para você. Na hora que ela encontra uma frequência que está na mesma vibração, sabe o efeito bumerangue? Volta para você. Aí você fica sem entender. Aí você fala assim: ai, mas não é justo. Aquela pessoa está se dando bem na vida depois que ela aprontou comigo e olha como é que eu tô. Por que será, né? Sabe? Tanto os resultados do autoconhecimento, tanto as práticas de meditação, de autoinvestigação, tanto o espiritualismo, espiritualidade, qualquer crença, qualquer filosofia, não é questão de se tornar uma pessoa boazinha. Não. Uma vez a Adriana me viu tendo 5 minutos que eu tava rodando a baiana no Twitter. Às vezes eu tenho 5 minutos. Não é comum, mas eu tenho. É um modo que eu tenho de me impor, sabe? É um tipo de defesa que eu criei. Então, quando eu tenho que impor limite para as pessoas, não quer me respeitar, mas toma cuidado com o que fala comigo, eu desço das tamancas, roda baiana, tenho 5 minutos de fúria. A Adriana presenciou isso porque, ó, a energia até do que eu escrevo é tão forte que eu estava fazendo uma publicação no Twitter. A vibração foi tão forte que a Adriana percebeu. Ela falou: uau, eu nunca havia chamado assim. Desculpa. E a Adriana falou assim: eu não consigo te imaginar desse jeito, você é tão boazinha. Você é tão boazinha, Chimada.
Eu não sou boazinha. Eu sou resultado do que eu aprendi. Para início de conversa, eu parei de brigar com a vida. Quantas vezes a sua oração é reflexo da sua briga com a vida? Não esquece que a vida é papai. Para de brigar com a vida. As coisas não saem como você quer e você corre fazer oração, corre fazer campanha de oração. Opa, vamos examinar as coisas aí. Por que as coisas não estão do jeito que você quer? Para de correr pro colo do papai toda vez que você é contrariado. Para. A vida não funciona dessa forma, não. Ah, eu não consegui aquela vaga de emprego. Eu quero aquela vaga de emprego. Eu vou fazer uma campanha de oração. Papai, eu queria aquela vaga de emprego, não me deram, mas eu quero, me dá ela. Para com isso. Vai dar não. Você não receber a vaga de emprego já está te dizendo alguma coisa. Você que não quer ver. Por quê? O sentimento de estar contrariado não deixa você ouvir, não deixa você enxergar, não deixa você sentir. Fazer uma oração, fazer uma prece não é uma brincadeira, tá bom? Você tem que ir diante de papai em reverência, consciente, com respeito. Não é bagunçado, não. Não existe um botão liga e desliga para a espiritualidade atuar, não, viu, gente? Eu acho muito estranho quando eu vejo isso nos lugares aí. Ai, agora vamos ver o que a espiritualidade tem para mostrar. Passou 5 minutos. Ah, vamos ver o que é espiritualidade. Eu nunca vi isso. Acho estranho. As pessoas acionam a espiritualidade quando elas bem querem para interesse próprio. Outro código de ética da magia tradicional que não pode ser quebrado. Não se pode usar a espiritualidade para o benefício próprio. Eu vejo muito isso. De repente, não é a espiritualidade que as pessoas estão usando, é a própria capacidade mental. Porque a mente tem capacidades que vão além do que se imagina. Por exemplo, todo mundo lê, todo mundo. Só não tem consciência disso. Sabia? Sim. A Shimada, quando ela está fazendo análise, ela fica observando o analisado, ela presta atenção no tom de voz, na expressão facial, corporal e nas palavras usadas. Isso é ler pessoas. Através da empatia, eu também posso saber o que a pessoa realmente está sentindo, pensando. É uma capacidade mental que todo mundo tem. Todo mundo inconscientemente está lendo todo mundo. Por exemplo, quando alguém está chateado com você, você percebe. Só não sabe por que a pessoa está chateada. Quando a pessoa muda com você, você percebe. Você está lendo a pessoa e a energia da pessoa. Isso não é espiritualidade. Isso é tua capacidade inata. E aí, nós vemos muitas pessoas se dizendo espiritualistas usando capacidades natas da mente.
como sendo a espiritualidade. A espiritualidade, ela diz, agora você vai ali e grava o vídeo e fala as coisas direitinho. Não sou eu que chego e falo, espiritualidade, mande. Estou aberta para os downloads. Não. Não, 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 não. Discernimento, gente. Discernimento. Quando eu digo que a espiritualidade é papai, a verdade, são lógicos, racionais e práticos, eu tô falando sério. Não tem essa ladainha toda, não, esse auê, espetáculo para manifestação do mundo espiritual, não. Quando o papai disse, haja luz e houve luz, o mundo espiritual foi lá, papum. Então, bora prestar atenção em como nossas preces, nossas orações estão sendo feitas. A tua comunicação com o papai, ela precisa transmitir a tua relação com o papai. Desculpa, eu gosto muito do termo e me referir a ele como papai, porque muito do relacionamento com o Pai das Luzes é como a relação que nós temos com o nosso pai, né? Quando a gente tem um paizão mesmo, que nem eu tive. Que negócio é esse de recorrer ao seu pai só quando você precisa? Quando você não precisa, você esquece dele? Hã? Não. A prece é o resultado da tua relação com ele. Se você não tiver uma relação com ele, você procura ele só quando você precisa. O que o teu pai faria? Porque os pais percebem quando a gente faz isso. Eu percebia quando meus filhos faziam isso. Eles têm um jeitinho peculiar de me pedir as coisas. Eles estão vivendo a vida doidada. Mas quando eles precisam de mim, eles vêm se aproximando de um modo específico. Com o papai, não pode, não funciona assim. O que seu pai faria se você procurasse ele só quando você precisa? Outra coisa em relação aos pais, né? Graças ao instinto paterno e ao instinto materno, porque os homens têm instinto paterno, tá? Eles que, assim, a maioria que não usa. Quando você tá mentindo, eles sabem. Afinal de contas, eles são grandes responsáveis para a tua existência. Eles acompanharam você sendo gerado, nascendo, crescendo, se desenvolvendo. Quer dizer, não minta para seus pais. Dependendo dos pais, eles vão fingir que não estão percebendo nada, não estão vendo nada, né? Tem pais que gostam de tapar o sol com a peneira. Gosta de ver o lado bom dos filhos, apesar do lado ruim tá assim, escancarado. A missão dos pais com os filhos não acaba nunca. Para cada fase de vida deles, enquanto nós estamos vivos,
a nossa missão com eles continua. É como se nós fôssemos mestres desses cidadãos, desses novos humanos, que vão ter que comer muito arroz e feijão para chegar onde a gente chegou, né? A tua relação com o papai, com a espiritualidade, se traduz na tua prece e no poder da tua prece. E mantra é mantra, prece é prece, tá? A prece é a oração, é a comunicação, o diálogo com a espiritualidade, com o papai. O mantra é a repetição. A oração do Pai Nosso, eu queria saber quem transformou o Pai Nosso em uma oração. Ah, mas está escrito na Bíblia a palavra de Deus que Jesus ensinou. É uma tática interessante essa. Jesus ensinou, então é. Tá na Bíblia, então é. Eu questiono até a Bíblia, tá? Dá licença. Eu prefiro dizer que o Pai Nosso é um mantra, não uma oração. Porque a tua oração é a tua comunicação, tua expressão, teu diálogo com a espiritualidade. O Pai Nosso é um mistério que tem que ser desvendado. O Pai Nosso é uma mensagem que precisa ser decifrada. É que nem um cidadão que falou um montão para mim, porque em um vídeo eu mencionei que é uma das leis herméticas que diz como é acima é abaixo. Ele identificou, eu achei interessante, né? Que ele criticou, mas ele sabe o que é, né? Aí ele mandou uma mensagem para mim, falando um montão, a mensagem não, um e-mail, falando um montão para mim porque eu usei uma lei hermética, falando de espiritualidade como se a espiritualidade fosse monopolizada. E aí eu repeti no outro vídeo a mesma coisa. Como é acima, é abaixo, assim na terra como no céu. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A verdade não é monopolizada, tá? Deus não é a posse de ninguém. Ele não pertence a ninguém. Nós pertencemos a Ele. Então não vem não. Não vem não. Essas conversas que traduzem o monopólio da espiritualidade, o monopólio de Deus. Aqui não cola. Aqui não cola. Seja ateu, seja de que crença for, de que religião que for, de que filosofia for, Deus está para todos. Deus se comunica com todos. O problema é que nem todos sabem ouvir. Sabe aquele vídeo lá? Aprender a ouvir, aprender a falar? Se você não aprende a ouvir, como que você se comunica com o papai? Ah, mas quem é ele? Onde ele está? Gente, ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida se comunica com você o tempo todo. Você consegue ouvir? É por isso que eu gosto muito das minhas plantinhas.
mudei 2 vezes. Vocês não têm noção da quantidade de vaso que eu carrego comigo quando eu mudo. Porque elas são minhas mestras. Desde pitititica. Desde os 3 anos de idade, as plantinhas são minhas mestras. Sabe para quê? Para mim aprender a ouvir, a contemplar e a respeitar o processo de todas as coisas. As plantas me ensinam isso. As plantas falam. Inclusive, tem um rapaz, eu acho que eu coloquei nos posts da comunidade. Se eu não coloquei, eu vou colocar. Tem um rapaz que ele usa um aparelho para captar sons. É muito usado no oceano para captar os sons das baleias, dos golfinhos, né? O canto das baleias. Ele fez isso para captar o som das árvores. As árvores falam. Não é o barulho do tronco lá. Aí elas falam assim. Elas falam, elas têm um comportamento, elas se expressam. Tudo que é vivo possui energia. A energia, quando ela vibra, quando ela se manifesta, é uma comunicação, sabe? Minhas plantinhas têm me ensinado isso todos esses anos. A relação com o papai é da mesma forma. A conversa com o papai é da mesma coisa. Oração não é ritual de pedição, de pedinte. Eu quero, me dá, eu preciso. Não. Oração é aquele papo gostoso com teu pai. Há de se ter responsabilidade quando você entra no território da espiritualidade, porque é por isso que nós vemos escândalo atrás de escândalo, absurdo atrás de absurdo, envolvendo a espiritualidade. É por isso que o termo Deus foi malhado, esculachado, pisoteado e banalizado. Cuidado. A espiritualidade não é brincadeira, não. É que nem eu sempre que eu atendia um consulente, eu explicava algumas coisinhas. O meu foco nunca foi dinheiro. Há períodos que eu cobro, há períodos que eu não cobro, não. Porque, na verdade, eu nem deveria. Eu não sei vocês, eu não posso ganhar dinheiro com o trabalho de espiritualidade, não. Eu posso ganhar dinheiro com uma das artes que eu domino, seja pintura, seja escrever livros, seja poesia, seja artesanato, seja artes plásticas, mas com o trabalho de espiritualidade, que nem, por exemplo, o Reiki, eu não cobro a sessão de Reiki. Eu recebi de graça, eu dou de graça, né? Então, não sei vocês, mas comigo funciona assim. Eu vejo umas coisas estranhas assim que eu falo, não, vamos analisar. Shimada faz isso. Sabe por quê? Porque a espiritualidade não é brincadeira. E aí, toda vez que eu recebi um consulente, a primeira vez é sempre várias coisinhas que são explicadas. Buscar qualquer tipo de oráculo para receber
Respostas é uma responsabilidade, tá? Não é bagunçado, não. Tá pensando o quê? Você acessa o oráculo para a espiritualidade falar com você, para que você saiba acerca de tudo que você precisa saber. E depois é só pagar e ir embora e acabou? Não. Não. A partir do momento que você busca espiritualidade, pedindo guiança, resposta, você tem que seguir a orientação da espiritualidade. Não é só dar meia volta e ir embora, não. E esperar que tudo aconteça por si só. Não. Não, 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 não. Desconstrói isso. Desconstrói isso, por favor. Desaprende essa ideia. Buscou a espiritualidade? Precisando de guiança, resposta, orientação, continua. Segue as respostas, a guiança e a orientação. E eu não estou falando para ficar voltando no oráculo, não. Também não é para ficar se tornar dependente de oráculo e profeta, não. Não. Aliás, raramente se vê profeta hoje em dia, tá? Cuidado. Raramente se vê. Toda vez que você se volta para a espiritualidade, seja para o que for, a espiritualidade ela vai atuar na tua vida. Ela vai ficar de olho em você. Quando você busca espiritualidade, você está dizendo: oi, eu tô aqui, eu tô querendo a atenção de vocês. Eu tô precisando de vocês. Então, tá? Ela vai atender isso. Porque aí, quando você chega nesse ponto de dizer isso para a espiritualidade, seja em pensamento, seja sentindo, seja verbalmente, ela sabe que é verdade, tá? Então tá. Gratidão. Sempre, sempre será um prazer e uma honra receber vocês aqui. Espero que eu tenha acrescentado de alguma forma, né? Se eu não acrescentei, tá tudo bem. O importante é que eu obedeci a puxada de orelha. Eu tinha que consertar o que eu falei no outro vídeo e está consertado, tá bom? Então tá. Beijo na alma, até o próximo vídeo. Desculpa o vídeo longo. Desculpa. É que tudo tem que ser assim nos mínimos detalhes, né?